Olá, família Promessas. Aqui é o Pastor Luiz que está falando. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente e hoje num episódio do podcast Promessas de uma forma muito especial. Estou aqui com os nossos 3 presidentes desse ministério que têm feito uma trajetória linda na presença do Senhor Jesus e eu tenho certeza que tem grandes coisas que eles vão compartilhar com vocês que vai tocar o seu coração. Então acompanhe, fique ligado e preste muita atenção naquilo que vem por aí. Eu estou aqui com os meus presidentes, pastor Marcos Rulli, pastor João Alexandre Leão e pastor Marco Aurélio Dias. Que prazer ter vocês aqui, obrigado por aceitar esse convite e tenho certeza que vai ser muito legal esse podcast. E eu gostaria de começar perguntando para você, pastor Marcos Rulli, quem é o pastor Marcos Rulli? Me conte um pouco sobre você. Amém. Luiz, obrigado pela iniciativa, pelo carinho de nos convidar para fazermos juntos esse trabalho, para divulgarmos o nosso ministério e as pessoas conhecerem quem de fato nós somos e o que nós realizamos. Bom, eu sou o pastor Marcos Rulli, estou pastoreando já há mais de 30 anos no ministério. Ao todo já vão completar 20 anos que sou pastor da mesma igreja, AD Promessas em Osasco, lá em São Paulo. Estamos fazendo esse trabalho com afinco e dedicação, servindo ao Senhor. Amo o ministério, fui chamado para servir e é uma honra poder estar aqui, pastor Luiz. Eu vi você pequeno, né? Agora vejo você já pastor Luiz, né? É muito engraçado. E ver esse momento que nós estamos aqui juntos, a nossa unidade é mais do que união. E eu estou lisonjeado pelo convite de estar ao lado do pastor João Alexandre, pastor Marco Aurélio, são pastores que junto comigo presidem o ministério e é uma honra tê-los e participar com vocês nesta mesa. Esperamos que a nossa conversa seja uma conversa que venha produzir bons efeitos na vida de todos os nossos ouvintes. Amém. Obrigado. E aí, pastor João Alexandre, me conte um pouco sobre o senhor. Muito bem, meus queridos, quero cumprimentar o pastor Luiz e cumprimentar todos vocês que estão assistindo esse podcast. É uma alegria, um privilégio poder fazer parte desta mesa aqui, juntamente com o pastor Rulli, pastor Marco Aurélio. E hoje, em especial, estamos aqui porque estamos comemorando os 18 anos da Assembleia de Deus Promessas em Botucatu e, por isso, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui reunidos. E falando um pouco sobre nós, estamos já exercendo o ministério pastoral também há mais de 30 anos, né? Nasci num berço cristão, fui formado na igreja, liderando desde a adolescência, liderando jovens, enfim, e começamos, né? Casei com a pastora Luciana, né? Bem cedo nós começamos já dirigindo congregação, pastoreando, então a nossa vida foi sempre inserida aí no contexto de pastorear, de exercer o ministério e estamos aí agora aqui em Botucatu nós tivemos aí mais de 15 anos aproximadamente na frente da igreja e hoje atualmente estamos liderando a Promises Church em Orlando. Legal, pastor. Pastor Marco Aurélio Dias, me conte um pouco sobre você. Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, né? A todos que nos ouvem, em especial você, pastor Luiz, tê-lo aqui nessa bancada conduzindo esse podcast, me traz muita alegria e orgulho de ver o homem que você tem se tornado. E estar aqui com os meus pastores, né? Pastor Rulli, pastor João Alexandre, é muito especial, porque desde criança, como você falou, né, pastor João Alexandre, as nossas histórias, é interessante que elas sempre andam muito juntas. Elas se cruzam. Totalmente, né? Não tem como falar das nossas histórias separadamente, né? É impressionante isso, porque eu cresci na igreja, sempre muito ativo, mas vendo vocês, vendo o pastor Rulli pregando, vendo você pregando, a gente cantando, adorando, então eu fico feliz, assim, o caminho que Deus nos leva, sem pretensões, né? A gente nunca havia sentado antes para poder pensar assim, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Deus nos trouxe para essa realidade, né? É bom deixar isso bem claro. E na verdade, oficialmente, pastoreando,
eu completo esse ano 26 anos, né? No ano de 2000, eu, minha esposa, a pastora Nádia, Luiz Carlos, hoje pastor, com 2 anos de idade, fomos para Lins, iniciar o trabalho ali do Senhor. E desde lá a gente tem aprendido bastante e hoje a gente está aqui celebrando os 18 anos da Igreja Promessa de Botucatu. E ter vocês aqui presente, tendo a iniciativa do pastor Luiz de fazer esse podcast, de sentarmos aqui para conversar um pouco, isso nos alegra muito o meu coração. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Viu, pastor Marco Aurélio, isso aqui é um momento ímpar, por quê? Para nós estarmos os 3 juntos, fazia um bom tempo que não acontecia isso, né? Porque o pastor João estava nos Estados Unidos, está passando um tempo aqui no Brasil, e nós acabávamos ficando só eu e você aqui no Brasil. Então, hoje é um momento único, ímpar, em que a gente pode, Luiz, estarmos os 3 juntos. A gente sempre está se falando por telefone ou por videoconferência, nos nossos encontros ministeriais que acontecem conforme a agenda do ano, 2 a 3 vezes por ano, nos eventos, nos grandes eventos, né? Os eventos menores a gente acaba se encontrando, mas hoje é ímpar, tanto que estive desde ontem aqui, né, pastor Marco Aurélio? Fui gentilmente hospedado pelo meu cunhado, né? Para a gente hoje estar junto, aproveitando esse dia e trazendo essas informações no nosso podcast. E o que eu acho mais legal é a gente entender essas raízes do ministério, né? Tem muita Porque história. é uma coisa que eu sempre vi em vocês, né? A gente em família, essa unidade que nós temos. E até é algo interessante desse ministério, porque eu vejo que nós, sempre quando um vai falar do outro, diz meu pastor, meu presidente, né? E é até estranho, às vezes, para algumas pessoas que assistem a gente, não entendem isso, né? E eu queria que vocês explicassem. Porque são 3 presidentes em um ministério, mas como que funciona isso? Se são 3, quem que manda, quem que desmanda? Como que funciona esse negócio aí? Legal. A pergunta é a mesma pergunta que você faz, aquela pergunta que fizeram quem matou Kennedy, né? É a pergunta que não quer calar. Mas é muito simples de entender o Ministério de Promessas. Nós somos uma família, né? Temos elos familiares que nos ligam, e nós decidimos em presidir conjuntamente. É claro que documentalmente, falando assim, tem um estatuto, legalmente tem que ter um presidente, né? E aí o primeiro vice, o segundo vice, quantos vices forem necessários. Mas nós presidimos de forma muito amistosa, muito abençoada, juntos o ministério. Então, quando eu venho até Botucatu, o pastor Marco Aurélio me trata como presidente. Quando ele vai até Osasco, eu trato ele como presidente. Quando eu vou a Orlando, o pastor João me trata como presidente. E quando ele está na minha igreja, eu trato ele como presidente. Então, nós temos essa aliança, esse compromisso de termos o cuidado de juntos decidirmos, de juntos traçarmos caminhos para que o ministério realmente fique dentro da vontade de Deus, claro que norteado primeiramente pela Bíblia, pela palavra de Deus, e claro, como todo ministério, né, pastor João? Filosoficamente, né, pastor Marco Aurélio? Nós temos uma linha de trabalho filosófica. E eu compartilho essa linha com eles. Às vezes nós nos debatemos, nos debruçamos sobre várias questões que a gente não consegue resolver na hora, né, pastor Marco Aurélio? Às vezes vamos fazer uma demanda de oração, mas a gente procura sempre estarmos alinhados. Por exemplo, o logo da nossa igreja que está aqui, esse logo bonito, é o logo da nossa igreja em todo o Brasil e nos Estados Unidos. Então, isso é uma das marcas da nossa igreja, que nós temos uma identidade também como igreja. E aí os colegas podem completar. É interessante, pastor Rui, pastor Alexandre, que às vezes as pessoas perguntam, né? Tem pastores amigos nossos, por exemplo, pastores amigos meus, perguntam, mas você é o presidente, né? Às vezes pergunta, aqui é a sede, né? A gente sempre fala assim, olha, a sede é onde estão os presidentes, né? Que isso aí buga mais ainda a cabeça das pessoas. Porque a sede é onde estão os presidentes. Então, se são 3 presidentes, então aqui é a sede, Osasco é a sede, e lá Orlando também é a sede. Assim, né, pastor Marco Aurélio? Nós não temos um escritório regional, né? Como o pessoal costuma ver, né? Por exemplo, grandes igrejas têm um escritório regional. Nós não temos. É uma coisa que cada igreja hospeda parte. Então, onde os presidentes estão, ali se torna uma representatividade do ministério. Mas o que eu quero dizer, pastor Rui e pastor Alexandre, o que é?
que às vezes a gente compartilha, então a gente fala que nós tomamos Sim. toda a decisão em conjunto. Ele fala, mas vocês não têm debates, conflitos? Aí eu sempre falo assim, aí eu vou buscar na minha memória, né? A gente nunca teve um embate assim, que nós vamos assim, não, então vamos colocar na mesa para votação. Sim. Na verdade, nós nunca passamos por isso. Graças a Deus não foi necessário ainda. Nunca foi. A gente prefere que Porque às vezes não. quando a gente tem divergência, é o que você falou, pastor Rulli, a gente vai orar a Deus, né? Às vezes se adia uma decisão às porque vezes não tem um né? consenso. Na verdade, eu acho que a gente tem que voltar ao ponto zero, né, da questão, e eu acho que estava aí na pergunta, né, na sequência da pergunta do pastor Luiz, mas dentro desse contexto a gente precisa esclarecer como surgiu tudo isso, né? Então, hoje nós estamos vivendo uma história de igreja AD Promessas e, na verdade, o Ministério Promessas se iniciou aqui em Botucatu, né? O pastor Rulli já tinha a sua igreja independente em São Paulo, o pastor Marco Aurélio tinha a sua igreja independente em Lins, e nós estávamos aqui em Botucatu. Mas a partir de 2008, não sei se eu já posso adiantar a situação aí. Claro. A partir de 2008, quando a igreja passa pelo processo daquele incêndio, né? Depois nós vamos falar um pouco mais com detalhe. E então que o ministério nasceu ali, né? Então, porque eu tenho mais de 15 anos em Botucatu, mas na verdade nós tivemos aí 5 anos de ministério independente antes de ser o Ministério Promessas, né? E cada um deles também tem uma história. Então, a partir de 2008, a nossa igreja passa pelo processo do fogo, do incêndio, e aí então nós sentamos juntos e unimos as forças e formamos ali o Ministério Promessas, e a partir dali, de 2008, é que nós começamos a contar o tempo de existência do Ministério Promessas. Então não foi algo que nós planejamos, que nós sentamos, como diz o pastor Marco Aurélio, Deus convergiu para que isso acontecesse. Porque nós nunca tivemos essa ostentação de falar, não, vou abrir meu ministério, vou ser presidente. Não, nós sentamos os três, concordamos, né, e decidimos que o ministério seria o Ministério Promessas, fundimos as 3 igrejas, né, e que hoje já são quantas igrejas, pastor? São 16 igrejas, tendo o número maior predominante no estado de São Paulo, e nós temos igrejas também no Nordeste, lá na região do Maranhão, na capital de São Luís, né, e também na capital Teresina, no Piauí, além de Orlando, nos Estados Unidos. Então nós temos aí várias igrejas que hoje compõem o ministério. Algumas delas foram abertas por nós, pelos obreiros que compõem o ministério. Outros que sentiram confiança, né, a clareza do nosso ministério e desejaram se unir conosco, como foi o caso do pastor de São Luís do Maranhão, pastor Chaga. Depois o pastor Rulli pode falar um pouco melhor sobre isso. Então, isso foi fortalecendo o elo e ampliando o São território. Luís nasceu na mesma ideia Sim. da nossa aliança. Sim. É uma igreja que veio aliançada conosco e já são mais de 13 anos Sim. de aliança com São Luís. É uma jornada, pastor Marco Aurélio. 13 anos mais de 12 anos, é uma jornada incrível. Sim. Então, resumindo, é isso, pastor Luiz, que o Ministério Promessas, ele se inicia assim, e por isso que hoje nós 3, né, somos os presidentes do ministério e que tomamos toda a direção e todas as decisões referente ao ministério. Nós sentamos, nós 3, e decidimos o andamento do ministério. E o lindo, né, pastores, é que a gente não fala isso para se vangloriar, mas é que os nossos corações, eles assim, são muito tranquilos acerca disso. Não tem essa vaidade, né, de falar, Sim. não, é eu que presido, eu que decido. Não,
a gente é muito fácil de entender. Somos 3 e tomamos as decisões nós 3, né? Isso que eu acho muito lindo nesse ministério, pela atitude de cada um de nós. E o respeito, né? E o respeito que nós temos um para com o outro. É o que você falou. Vem aqui, são meus presidentes, vamos lá, sou seu presidente, e assim a gente está avançando. E é o que eu vejo, né, em vocês, essa unidade mesmo, não é pesado, né? É algo leve esse compartilhamento entre vocês. E até um pouco do que o pastor João estava falando, né? Eu queria até saber um pouco melhor sobre isso, porque eu creio que cada um de vocês tiveram desafios, né, que foram marcantes, né? O pastor João começou citando o início do ministério, né, que foi quando a igreja pegou fogo aqui em Botucatu, mas eu creio que cada um de vocês tiveram desafios que marcaram essa trajetória, né, que culminou nesse início desse ministério, né, porque como vocês falaram, não foi algo que foi planejado, não foi algo que vocês pensaram um dia em montar um ministério, em fazer um ministério, foi algo que Deus direcionou vocês. E esses desafios que vocês enfrentaram, né, quais foram esses desafios? Como foi lidar com esse problema, por exemplo, de um incêndio? Como foi lidar com um problema de uma igreja aberta em Osasco? As dificuldades do início do ministério, porque não são fáceis, né? Quando a gente se inicia algo novo, sempre tem as dificuldades, os problemas que vêm. Eu queria entender de cada um de vocês, pode começar por você, pastor Marcos Rulli, dessas dificuldades, esses desafios que vocês enfrentaram lá em Osasco. Pastor Luiz, em primeiro lugar, acho que para todos nós é comum, o maior desafio, ele é espiritual. Esse é o maior de todos. Porque você vai iniciar uma nova igreja numa visão bíblica. A igreja não pode ser iniciada numa visão mercadológica, né, de merchan, mas numa visão bíblica, com orientação doutrinária séria para que Deus se agrade e dê o crescimento. Então, o primeiro desafio nosso foi espiritual. Nós enfrentamos batalhas imensas espirituais. Depois vem os desafios da logística, né? Onde vai ser essa igreja? Qual a localidade? A questão financeira que impede muito, ou não, né? Você ter o crescimento rápido. Então, quando eu comecei em Osasco, por exemplo, nós começamos muito tímido. O grupo de irmãos era muito singelo. Começamos, eu não tinha mais do que 20 pessoas em 2007. Mais do que 20 pessoas. E começamos timidamente e Deus se agradou de nós e fez com que a gente crescesse. Então, em menos de um ano, nós saímos de um local que abrigava 80 pessoas, quando muito ali colocava 100 pessoas, ficava superlotado. Fomos para um prédio que cabia 600 pessoas de um dia para o outro, né? Isso foi em meados de 2008. E de lá para cá, nós ficamos 14 anos no mesmo endereço, nesse prédio que a gente estava, até praticamente quase que logo após a pandemia. E os maiores desafios continuam sendo ainda hoje os desafios espirituais e os desafios financeiros, porque como nós ainda não temos prédio próprio, nós temos um custo alto mês, né? Um custo mês elevado, principalmente por estar na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. Então, isso demanda um custo grande. Mas quando eu olho para trás, por mais que eu tenha dificuldades ali na frente, no mês que vem, ou dias à frente, eu olho para trás e vejo que já são, no meu caso, em Osasco, o ano que vem completa 20 anos. E olha o que Deus já fez. E o que nós conquistamos e o que nós conseguimos, né? Então, continuamos nesse desafio. E o maior desafio é confiar que Deus está nos ajudando a fazer a gestão das coisas que possam fluir do jeito que Ele mais quer. E eu estou nessa brecha, nessa vontade do Senhor. Amém, pastor. E o senhor, pastor Marco Aurélio Dias, me conte um pouco sobre os seus desafios. Como o pastor Rulli falou, eu acho que o nosso maior desafio é justamente esse. Você está sendo sensível a ouvir a voz do Senhor, né, e saber realmente o que os membros que Deus tem colocado sobre as nossas mãos, confiado, para a gente cuidar deles com a palavra de Deus, com a verdade, né?
Mas no início, a gente em 2008, foi um tempo muito difícil para nós. Porque nós estávamos sem prédio. Aí você chegou a ficar sem prédio, né? Eu fiquei sem prédio. E aí eu tinha um amigo vereador, que hoje descansa no Senhor, muito querido, e ele fez um pedido na prefeitura, e a gente começou a se reunir numa escola, né, no pátio de uma escola. E foi um tempo, assim, muito dificuldade, porque as cadeiras a gente levava um pouco de plástico que nós tínhamos para o povo sentar, e a maioria sentava nos murinhos que tinha. Então, assim, esse tempo foi um tempo de muita dificuldade. Eu me lembro muito bem, né? Essa é uma imagem que está muito guardada no meu coração, e como você disse, pastor Rulli, a gente olhar para trás e ver que Deus tem sido bondoso e Ele tem aprovado, porque Ele tem nos abençoado. Eu cheguei no culto, porque nós tínhamos a igreja também em Guaiçara, e eu cheguei no culto, o pessoal estava começando a cantar, e eu tinha que pregar, e veio uma opressão muito grande sobre a minha vida, e eu queria sair correndo lá. Eu olhei e falei assim, eu não vou pregar. E eu entrei pelo bebedouro da escola, né, a área das crianças onde se alimentavam. Eu entrei num corredor e eu ajoelhei na frente da sala da diretora, né, no corredor, na frente da sala da diretora, e comecei a chorar ali. Falou assim, Senhor, eu preciso pregar, mas eu não vou conseguir. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. E ali eu comecei a ter meu particular com o Senhor, chorando muito. Mas quando, de repente, eu senti alguém vindo, né, que eu estava debruçado no chão, aí eu senti alguém vindo, colocando a mão no meu ombro, e quando eu virei, né, era o meu filho, o pastor Luiz, né, na época, menino ainda. E ele olhou para mim, eu lembro disso até hoje, ele olhou e falou assim, pai, o Senhor vai conseguir, Deus está contigo. Ah, pastor Rui, pastor Alexandre, ali foi assim, eu senti o próprio Deus me fortalecendo, dizendo, eu estou contigo. Sim. E eu me levantei naquele dia, preguei com muita autoridade, cheio do Espírito do Senhor, muita graça, e o Senhor foi nos fortalecendo. Cada culto era, né, a presença do Senhor marcada e que nos confortava. Aí até que depois de 2 meses, nós conseguimos entrar no nosso salão. Mas esse período para a gente, né, pastor Luiz, foi um tempo assim de muitas incertezas, de muitas dificuldades, mas o Senhor se manteve firme e a gente ficou lá por 18 anos, ali em Lins e Guaiçara, Deus nos abençoando, Deus fortalecendo, Deus dando crescimento à obra. E a maior alegria era ver as pessoas, né, sendo curadas, restauradas, porque uma marca que eu vejo do nosso ministério, principalmente, o que é? É o amor que nós temos pelas vidas, né? E isso, ao mesmo tempo que a gente sabe que pratica o princípio de Deus, mas isso às vezes acaba machucando muito a gente também por conta das decepções que a gente enfrenta na casa, porque todo líder enfrenta, né? Não é só a gente, todo líder, todo pastor, toda igreja passa por isso. Isso não é fácil, mas como a marca do nosso ministério é o amor, é cuidar, né? É andar junto, é chorar junto, é sorrir junto, é celebrar junto, né? Isso às vezes acaba né, nos entristecendo bastante. Mas a gente sempre olha para o Senhor, não é sobre as pessoas, é sobre quem nós somos, né? E a gente, graças a Deus, é isso que a gente é muito bem resolvido acerca disso, né? A gente sabe quem nós somos em Deus e que Deus tem estado conosco. Isso é o que importa, né? Amém. Então, assim, aí as dificuldades são várias, dificuldades às vezes financeiras, coisas que você quer fazer, que eu creio que muitas igrejas passam por isso, mas a gente tem visto amor forte. Cada desafio, né, que a gente vai colocar para fazer, a gente vê Deus. Prova disso é a igreja de Botucatu, o pastor João Alexandre vai poder compartilhar com muita propriedade, é o que Deus tem feito, né? Não só
aqui em Botucatu, como lá em Osasco, lá em Lins tem o nosso discípulo lá, né, que está conduzindo, Bauru, todas as igrejas do ministério, a gente vê assim os detalhes de Deus, a mão de Deus conduzindo e fortalecendo. É incrível isso, né? E até, pastor João, queria que o senhor explanasse, o senhor deu a introdução, né, do fogo que aconteceu aqui, e até a gente comemorando esses 18 anos daquilo que o senhor tem feito nessa cidade de Botucatu, nessa igreja em especial, né? Mas como foi passar por esse momento? Eu lembro um pouco, né, daquilo que a gente viveu, mas como que foi para você na pele estar passando por esse fogo, esse incêndio, todas as incertezas, né, que vem? Conte um pouco pra gente sobre isso. Na verdade, pastor Luiz, a nossa história com Botucatu, ela começa em 2003, quando a gente estava trabalhando com o pastor Elande em Marília, e um dia eu estava em jejum, e quando eu entreguei o jejum, Deus me deu uma palavra, e naquela palavra, aquela palavra saltou nos meus olhos assim, e Deus falou comigo ali que eu ia receber um convite para assumir um trabalho. Eu levantei do jejum, falei para minha esposa, nós vamos receber um convite. E ela pensou, para pregar alguma coisa assim, né? Eu falei, não, é para assumir um trabalho. Aí ela falou, mas como, aonde? Eu falei, eu não sei. Mas Deus vai nos trazer as mãos, Deus vai falar conosco. E depois de alguns dias, Deus começou a trabalhar sobre isso, começou a falar conosco sobre a cidade de Botucatu. E uma coisa que Deus me falou é que tinha uma família que estava clamando por um pastor, porque eles estavam congregando numa igreja, essa igreja estava fechando e ela estava tão assim envolvida com a igreja que ela não queria que a igreja terminasse, fechasse. E eles começaram a reunir na casa dela e orar e clamar por um pastor. E Deus falou assim, eu te escolhi para pastorear aquele povo. Então, em 2003, depois de muita oração, né, e confirmação de Deus, nós viemos para Botucatu. E realmente essa família estava ali reunida. Foi praticamente ali um grupinho de irmãos que nós iniciamos o trabalho aqui em Botucatu. E com esse grupinho de pessoas, nós começamos, eu questionava a Deus, falava, mas Senhor, o Senhor vai me tirar de uma estrutura tão forte aqui em Marília e me levar para pastorear uma família? Não tem tantas igrejas em Botucatu, por que eles não vão para essas igrejas? E o Senhor me falou assim, bem claro, eu vou te colocar entre as maiores igrejas daquela cidade. Então, assim, nós viemos debaixo de uma promessa muito, muito autêntica de Deus, sabe? Eu não vim diante da realidade que estava nos meus olhos. Eu vim diante de uma promessa que Deus havia feito. E quando nós chegamos aqui, nós encontramos esse cenário muito difícil, muito desafiador, né? E a gente começamos, eu, minha esposa, minhas filhas eram pequenas, começamos a trabalhar, começamos a evangelizar, enfim, foi um trabalho, um processo muito difícil, né? Tanto que o pastor Marco Aurélio até citou o exemplo de Abraão lá na igreja, quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que o Senhor disse que ia mostrar e tal, ele, sem saber o que vinha pela frente, ele deixou tudo e confiou e foi. Então, diante dessa promessa, foi que nós colocamos o hino de Deus muito firme, são as promessas, né? Foi um textuário na minha vida, porque eu só tinha promessa, né? As pessoas o irmão que trouxe a minha mudança de Marília, ele falou, pastor, o senhor tem certeza? O senhor não quer que eu leve tua mudança de volta? Aí eu falei para ele, de Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. E todo culto, Luiz, todo culto, eu cantava esse hino. Todo culto nós cantávamos esse hino. Porque foi nisso que nós nos agarramos, as promessas de Deus. E nós caminhamos, sabe? E quando foi um dia, a nossa igreja, ela era debaixo de uma escola, e aí começamos a ter problema com a escola, né? Barulho e tal, e tivemos que mudar. E agora eu falo assim, para onde que eu vou? Sair
procurando, e engraçado que um dia eu saí procurando um lugar e eu fui orar no monte com um pastor. E Deus usou esse pastor para falar assim, eu vou te levar num lugar e quando você entrar lá, você vai saber que é o lugar que eu preparei. E naquela semana eu saí procurando um lugar aqui em Botucatu para alugar. A gente, nessa época, estávamos com umas 70 pessoas, mais ou menos. E eu passei em frente ao Mercadão, onde é a igreja hoje, tinha ali ali onde já foi rinha de galo, ali já foi boate, e tinha aquele murão azul que cercava todo aquele espaço ali. E eu passei ali, olhei aquele murão, mas sem pretensão nenhuma, nem imaginei, nem olhei para aquilo. Só passei, olhei aquele murão alto e passei e tal. E quando foi no domingo, Luiz, chegou um pastor lá na nossa igreja e falou assim, pastor, esse senhor aqui tem um salão para alugar e ele quer alugar para o senhor esse salão. Aí eu falei assim, mas quem te falou que eu estou procurando salão? Aí ele falou assim, não, eu passo sempre por aqui e eu vejo que aqui não é lugar para vocês ficar. Eu falei, meu Deus. Falei, mas onde que é o salão? Ele falou assim, é em frente ao Mercadão Municipal. Eu falei, o quê? Aquele murão azul que tem lá em volta, lá, é lá mesmo. Falei, meu querido, você não sabe a nossa realidade, é o tamanho do salão que a gente tá. Você acha que como que eu vou alugar um lugar daquele no centro da cidade e tal? Eu falei, não, sem chance, eu não vou lá nem ver para não criar expectativa, porque não. Aí eu falei, aí naquele momento eu tinha um irmão comigo, um obreiro, que era o nosso tesoureiro. Ele falou assim, pastor, vai lá ver, sem compromisso. Irmão, eu confesso que eu não queria vir ver para não criar expectativa, que eu sabia que a nossa realidade era muito distante. E aí, de tanto insistir, eu falei, tá bom, vamos lá. Terminou a escola dominical, nós pegamos o carro, viemos aqui, em frente ao Mercadão. E quando eu entrei, pastor Marco Aurélio, quando eu entrei lá dentro, o Espírito Santo trouxe no meu coração. Esse é o lugar que eu te falei. E eu senti ali a confirmação. Eu falei, mas meu Deus, é muito longe da nossa realidade. É tipo assim, era 4 vezes maior, mais o valor maior do aluguel que nós teríamos. Eu acho que cabia umas 400 pessoas, não cabia? Pastor, 500, por aí. No final cabia, mas tá. Ali na primeira reforma que fizemos, aproximadamente umas 200 pessoas. E nós chegamos ali com 70 pessoas. Então, era um povinho pequenininho num salão enorme. Né? Reformamos ele todinho para nós poder iniciar os cultos ali e começamos os cultos. Mas assim, foi tão impressionante, pastor Luiz, que a gente comprava 50 cadeiras no domingo, na semana, no domingo Jesus enchia 50 cadeiras. Foi um crescimento muito rápido. E eu comprava mais 50, enchia. Comprava mais 50. Daqui a pouco nós estávamos com 200 pessoas naquele espaço. Só que aí já não tinha mais lugar. O espaço estava todo cheio e todo final de semana chegando gente. Aí começamos a quebrar. Quebra aqui, quebra ali. Fomos abrindo espaço. E nós chegamos a ter 450 cadeiras ali e lotada. E não tinha mais espaço. Aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, dá esse lugar para nós. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Dá esse lugar para nós, Senhor. E começamos a orar, começamos a buscar a Deus. Aí eu fui falar com o proprietário. O senhor não vende isso aqui parcelado para nós? E ele falava assim, não, você acha? Isso aqui é a minha única fonte de renda. Isso aqui eu não posso vender e tal. Eu falei, tá bom. Continuamos orando. E um dia, quando foi dia 10 de fevereiro de 2008, o fatídico dia, pastor Marco Aurélio, a gente estava num culto de Santa Ceia e depois do culto de Santa Ceia, os irmãos saíram do culto, né? Eu e a pastora Luciana ficamos atendendo ali algumas pessoas e, de repente, meu irmão, que estava com a gente ali, começou a gritar para a gente sair de dentro, que estava pegando fogo a igreja. E a gente não entendia, como assim pegando fogo, né? E a gente passa pela cozinha, exatamente onde estava pegando fogo, a gente passou por ali e viu aquela fumaça, alguma coisa assim. E quando nós saímos para fora, foi que olhamos para o telhado e percebemos que as labaredas já estavam subindo por cima do telhado.
E aí foi um desespero para nós, né? Assim, foi muito desesperador, porque os irmãos começaram a ligar um para o outro, e daqui a pouco a rua já estava lotada dos irmãos voltando, o culto nas outras igrejas já tinha acabado, então o povo começou a ouvir, começou a saber, e aí daqui a pouco estava uma multidão ali em frente da igreja, o corpo de bombeiro chegando, e aí eu ligo para os meus pastores aqui, e eu falo para eles, acabou para mim aqui em Botucatu, acabou. O que aconteceu? A igreja pegou fogo. Como assim? Pegou fogo literalmente, queimou tudo. E eu chorando ali no meio-fio, e eles já, né, depois eles podem falar como receberam isso também lá no momento que eles já haviam terminado o culto deles lá. E, enfim, eles saíram cada um, o pastor Marco Aurélio de Lins, o pastor Rulli de São Paulo, e vieram correndo para cá. E naquele momento o corpo de bombeiro fez um isolamento, e eu estava sentado no meio-fio chorando, falando com eles, falando, acabou para mim, eu vou ter que ir embora de Botucatu, como pode uma igreja pegar fogo, né? E de repente, naquele momento, sai uma irmã do meio daquela multidão, falando em línguas estranhas, rompe aquele cordão de isolamento, me pega na minha mão, me levanta, falando em língua estranha, e diz assim, homem, tu está dizendo que terminou? Ela não ouviu eu dizer isso. Ela estava lá para trás, ela estava no meio da multidão. Aleluia. Sim. Ela diz assim, tu estás dizendo que acabou, eu estou apenas começando a grande obra que eu te Amém. Prometi nesse lugar. Aleluia. E naquele momento, Deus começou a trabalhar, a agir de uma forma sobrenatural, em muitos detalhes, né? Então a gente não tem condição de contar isso tudo agora, mas assim, foi ali que Deus realmente começou, porque depois o próprio dono do terreno, do prédio, me chamou e disse assim, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, o que nós vamos fazer? Vamos ter que demolir e reconstruir. Aí ele diz assim, você quer comprar o prédio? Amém. Aí ele ofereceu, você quer comprar o prédio? Eu falei, eu compro o prédio. E aí, pastor Luiz, o que a gente tinha de início? A gente tinha uma casa, né, que a minha esposa, o pastor Marco Aurélio, o pastor Marcos Rulli também com a sua esposa, havíamos recebido uma herança do pai deles que faleceu, né, numa empresa, e depois de muitos anos eles receberam uma indenização pela morte do pai deles, e com essa indenização cada filho comprou uma casa, né? E impressionante que todos nós investimos essa casa na igreja para dar início nas suas igrejas, o pastor Rulli em São Paulo, o pastor Marco Aurélio em Lins e eu aqui em Botucatu, né? A minha esposa, diante daquele cenário, eu falei, eu não vou falar nada para ela, mas Deus falou com ela. E um dia ela diz assim, amor, Deus falou comigo. Como que Davi estava morando num palácio e a arca do Senhor estava numa tenda. E ele diz assim, eu não posso morar num palácio enquanto a arca do Senhor está numa tenda. Sim. Eu preciso construir um templo para o Senhor. E aí ela diz assim, nós não podemos morar numa casa e a igreja não tem onde congregar. Eu vou doar nossa casa para a igreja para comprarmos o terreno. E ali então foi que demos o primeiro passo, doamos a nossa casa para o dono do terreno como uma primeira parte do pagamento, e aí os irmãos abraçaram a causa. Aí um que tinha terreno, 2 terrenos, doou um para a igreja, o outro doou carro, outro... Irmão, houve uma mobilização tão tremenda na igreja que, assim, Deus começou a abençoar poderosamente, a igreja crescendo, o povo... Só que, por outro lado, nos bastidores, eu comecei a sentir a retaliação, porque como que uma igreja pega fogo? Esse pastor não é de Deus, essa igreja não é de Deus. E aí na cidade começa a correr, circular essa notícia. Você é daquela igreja que pegou fogo? Eu sou. Ah, rapaz, aquela igreja não é de Deus, como que uma igreja pega fogo? Então, uma grande parte cedeu à pressão e saiu, né? Mas a grande maioria abraçou a causa e ficou, amém, permaneceu. E ali nós começamos a reconstrução. Demolimos tudo. Hoje, onde é o estacionamento, era a igreja. Onde é, aliás,
onde era a igreja, hoje é o estacionamento. E onde era o estacionamento, nós construímos a igreja, né? Então, ali nós começamos, nós demos início, e foram 10 anos de construção. 10 anos onde nós vimos ali milagres surpreendentes, sobrenaturais, que passaríamos horas aqui relatando sobre esse início da Igreja Promessas em Botucatu. E é incrível isso, né? Que Deus, ele dá a promessa, ele dá a direção, mas o processo, ele é doloroso, né? Ele é difícil com todos nós. E nós vemos esse ministério iniciando de uma promessa mesmo que Deus fez para cada um de vocês, e cada um na sua peculiaridade tendo que passar por esse processo de forja mesmo, né? Que Deus preparando para algo novo que viria, né? E hoje nós vemos um ministério crescendo, um ministério hoje com 17 igrejas, né? Algo que Deus tem soprado o nome da nossa igreja, soprado o nome do nosso ministério, né? E eu queria entender um pouco de vocês sobre essa visão, né? Qual a visão de vocês para esses próximos anos que vêm pela frente? O que Deus tem colocado no coração de vocês? O que vocês têm sentido para essa nova etapa que vem por aí, né? Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós ainda e nós vamos viver essas coisas grandiosas que o Senhor tem. Mas qual tem sido essa visão de vocês nesse mundo de hoje? Porque eu vejo um pouco de vocês, né? Na família, todos cresceram em um berço assembleiano, numa ideia em que a igreja era um pouco diferente, né? E hoje nós vemos essa modernização que existe hoje em várias igrejas, diversas coisas também saindo do prumo daquilo que nós vemos, do que Deus quer, né? Como tem sido essa visão, essa modernização para vocês também? Eu queria que vocês explanassem um pouco. Pode começar também, pastor Marcos Rulli. Eu tô na ponta, sempre começa, né? Você puxa a fila. Bom, eu vejo assim, primeiro a igreja, ela deve manter a sua coesão doutrinária, ou seja, a doutrina bíblica rege a igreja e não a igreja rege a doutrina bíblica. E a igreja, ela tem que olhar para fora, ela não pode olhar só para dentro, para si mesma, como instituição. Porque como instituição, nós temos falhas, nós temos defeitos, né, pastor Marco Aurélio? Como instituição, como organização, ela é regida por meios humanos. E a gente precisa tomar cuidado para que os meios humanos não usurpem a presença de Deus. Então a igreja tem que olhar para fora, pastor Luiz. Ela tem que ser evangelizadora. Ela precisa pensar nas almas. Não somente missões urbanas, mas também missões estrangeiras. Então ela precisa ter essa visão missionária. Ela precisa ter visão social. E os meus colegas podem me complementar se eu esquecer de alguma coisa. Ela precisa ter a missão social, né? Então você precisa ter isso, deve ter isso, pode ter isso, mas não pode perder a sua essência. Então você tem que, como pastor, no caso eu, João Alexandre e Marco Aurélio, que eu chamo assim diretamente, porque são meus irmãos de longa jornada, né? Você não pode perder a visão daquilo que Deus te deu. Mas você pode sim incrementar. Você pode melhorar. Buscar métodos que sejam devidamente testados biblicamente e não firam a essência da Escritura. A igreja pode se modernizar. Ela pode... Hoje a gente está vendo muito, pastor Luiz Carlos, né? Igrejas com iluminação, né? Painéis de LED, como as nossas, tem projetores, né? Uma música mais, né? Mais pensada, instrumentos de qualidade, coisa que se não pensava há 30 anos atrás. A música era feita de qualquer jeito, né? Os irmãos vinham com violãozinho e tal. Então hoje é uma coisa mais pensada, mais organizada. Isso é bom porque Deus se agrada. Então a igreja pode ter tudo isso. Ela precisa de tudo isso. Eu valorizo essa estrutura. Osasco já fez várias modernizações. Na verdade, né, pastor Luiz? As modernizações, elas... Quando você termina de fazer uma modernização, parece que já está... outra já, né? Já está retrô. Então você está sempre precisando rever e atualizar parte de musicalidade, a parte de estratégias da igreja, né? Hoje nós estamos vivendo a influência da internet, né? Muito forte, as mídias sociais. Quando que há 30 anos atrás você falava de
ter uma live, de ter um culto transmitido pela internet, de você ter a igreja ter uma rede social. Hoje a igreja tem Instagram, a igreja tem Facebook, né? Faz impulsionamentos, né? Então a tecnologia, ela se tornou uma ferramenta massiva também de evangelização. Então nós da De Promessas não devemos nos comparar, eu digo para meus colegas, não nos comparemos com outras igrejas para dizer o quanto que a gente não fez ainda. Mas é o quanto a gente já fez, né, pastor Luiz? E o quanto precisa ser feito. Então, a gente não pode se perder na essência do caminho que Deus colocou para nós, porque o pastor da igreja, o líder, ele é o ancião. E o que a Bíblia diz? Qual é a missão do ancião, pastor Marco Aurélio? Zelar pela doutrina. Então, nós, como anciãos, zelamos pela doutrina bíblica e pela ordem filosófica da igreja. E Deus prepara outras pessoas que ele encaminha até nós, como aqui, você filho do pastor Marco Aurélio, né? Lá nos Estados Unidos, o genro e a filha do pastor João, as filhas do pastor João estão ajudando a igreja lá. Aqui também em Osasco tem meu filho, o pastor Tiago. Então nós estamos passando a visão e deixando os mais jovens trabalhar. A gente só coordena, a gente orienta para não perdermos o norte. Então a igreja tem que ser bíblica, voltada para a sociedade, voltada para pregar o evangelho de Jesus. Se ela fugir disso, ela não é uma igreja cristocêntrica e nem bíblica. Fique à vontade. E é o legado, né, que se constrói, Sim. que o senhor falou, né, dessa nova geração que vem trazendo isso sem perder a essência, né, que é o principal. E eu acho o seguinte, pastor Luiz, que a igreja, o Ministério Promessas, ele é um ministério idôneo, é um ministério que tem raízes profundas. A gente vê hoje que tem muitos ministérios que ele nasce grande, né, pastor Marco? E sucumbe ali na frente por conta de um escândalo. Porque não tem Pelo raiz, não tem uma história, vezes, não né? tem, entendeu? Então já nasce grande porque às vezes a pessoa tem eloquência, tem uma boa influência social, porque então tem apoio financeiro. Então às vezes já começa grande. Ou então quando ele assume, ele herda alguma coisa pronta do pai que pagou um preço lá atrás e agora ele pega algo pronto, então quer virar de cabeça para baixo e acaba não dando certo. Já também. o Ministério Promessas não, nós não temos assim, nós não temos uma herança, né? Meu pai, ele, apesar de ter sido um obreiro, um presbítero na igreja, mas eu não sou filho de um pastor presidente. Pastor Marco Aurélio também não, pastor Rúlio. Então, Deus nos confiou esse legado de iniciarmos esse ministério, de criarmos raízes profundas. E como diz, eu sei que a gente tem muito o que fazer, mas como diz Jacó, a gente está indo no passo do gado, para que a gente não atropele, para que a gente não passe, né, na frente, acaba morrendo ali na frente. E Deus se agrade do nosso trabalho, né, pastor? Exatamente. Deus se agradar da nossa obra. Porque imagina a história que Deus está construindo aqui em Botucatu, né? Como se iniciou tudo isso? E agora, né, de repente, essa história está sendo preservada. Por quê? Porque já são 8 anos que eu não estou em Botucatu. E hoje nós estamos aqui vivendo a história de Botucatu. Sim. Entendeu? Então veja que esse legado, ele está sendo transferido, ele está sendo passado, né? E quando nós inauguramos a igreja em 2018, e quando foi em 2018, Deus falou comigo que era hora de ir além fronteira. E como pastores do ministério, o desafio era nosso. Porque é fácil você falar, vou te enviar para abrir a igreja em tal lugar. E eu sei o quanto é desafiador, cada um de nós sabemos o quão é desafiador você começar um trabalho novo, um início, né? E pela misericórdia de Deus, eu senti o apoio, o respaldo deles para a gente ir, porque as minhas filhas já estavam nos Estados Unidos e Deus me direcionou para ir para os Estados Unidos. Estive lá por 3 vezes visitando, e quando eu estava lá, eu senti muito forte a necessidade de nós termos uma igreja com a nossa visão, com a nossa forma de trabalho nos Estados Unidos. Então, em 2018, nós colocamos isso em oração por 1 ano aproximadamente, né, pastor Marco Aurélio? E quando sentamos, conversamos, a única pessoa que nós achávamos que, no momento,
poderia assumir a igreja de Botucatu seria o pastor Marco Aurélio. Eu sei que foi muito difícil, porque, como ele disse, ele tinha uma história em Lins, Guaiçara, uma igreja maravilhosa, uma igreja, né, já formada, estruturada. Então, mas Deus estava atraindo ele para viver algo novo aqui, como também estava nos levando para viver algo novo e diferente lá. E dentro desse contexto, em 2018, nós abraçamos essa responsabilidade, esse compromisso de irmos para os Estados Unidos e abrirmos a Promises Church lá em Orlando. E o pastor Marco Aurélio, então, assumiu a igreja aqui em Botucatu, né? E pela misericórdia de Deus, Deus nos honrou, nos abençoou. Hoje temos uma igreja lá, apesar de estarmos aqui em fase de documentação, já há 1 ano aqui esperando a nossa documentação, nosso green card, né, que já está em fase de liberação, mas isso deu uma atrasada ou uma paralisada no nosso projeto lá, mas estamos retomando e, por contrapartida, nós vimos nestes 8 anos, né, que o pastor Marco Aurélio, vocês estão aqui, dando continuidade nesse trabalho, escrevendo essa história aqui em Botucatu, e é lindo ver o nível de influência que o pastor Marco Aurélio já gerou aqui em Botucatu, né? E meu tempo foi muito, eu fiquei muito preso na construção da igreja, sabe? E eu ficava ali todos os dias, de cedo até a noite, fazendo parte daquela construção do alicerce até o finalzinho, e pela misericórdia de Deus, Deus usou muito a pastora Luciana nos bastidores para pastorear, para liderar, para aconselhar, para abençoar o povo. E eu estava ali mais na parte de construção e também na direção dos cultos, ministrando, pregando nos cultos à noite. Mas essa parte pastoral de bastidores, a pastora Luciana exerceu muito, né? E hoje eu vejo o pastor Marco Aurélio com um nível de influência na sociedade muito maior do que eu tive. Por quê? Porque Deus levantou ele para esse tempo, para esse momento, para viver algo novo que a igreja não tinha vivido até então, enquanto Deus nos levou para vivermos e para reconstruir. Então você perguntou aí os projetos da igreja, é ampliação. Nós temos promessas de Deus que vai ampliar o ministério para a Europa. Então, enfim, nós temos aí promessas de Deus de que o ministério Promessas ainda vai ser levado muito além daquilo que nós somos hoje. Amém. É por isso que é importante essa visão bem concreta, né, daquilo que nós acreditamos, que foi o que o senhor falou dessa ida para os Estados Unidos, da visão que precisava ser estabelecido lá, né? Sim. E eu vejo que é isso que tem sido estabelecido, né? Esse legado que o senhor comentou sobre a questão da nossa vinda para Botucatu, né? E fale um pouco para a gente, pastor, dessas visões, desses valores que nós carregamos, da sua ideia de ministério. É interessante você estar falando, né, pastor João? E eu estava refletindo, né? Porque existem promessas que são pessoais para as nossas vidas, né? Sim. Promessas específicas para o Marcos, para o Alexandre, para o Marco Aurélio, né? Para o Luiz. Mas as promessas que Deus também traz muito para nós, às vezes, é para a igreja, né? Sim. Então, isso que você falou é o que Paulo, Paulo fala, né? Quando ele enfrenta, ele vê que tem um debate lá de gente falando que é de Paulo, sim, de Apolo, sim, de Jesus. Exatamente. E aquele negócio, mas é o reino de Deus, né? O reino de Deus é tudo. Então, hoje, se nós estamos vivendo isso, né? Porque houve alguém, né, que se dedicou e a gente consegue enxergar isso. E a igreja de Botucatu aqui, a gente vê assim, ela tem feito a diferença como as igrejas do Ministério Promessas, né? Amém. A gente vai lá em Lins, eu vejo lá o pastor Josué, a gente vai em lá em Bauru, vê o pastor Marcos, né? Sim. Lá fazendo o seu lindo trabalho de alargar as fronteiras, Jacuba, Arealva, né? O Ferreira,
lá, a unidade do ministério nesse momento do pastor Ferreira, né? Né? É isso que eu acho lindo, sabe? Quando veio um primeiro diagnóstico dizendo, olha, ele já perdeu uma visão, e ele tinha perdido mesmo uma visão. Vamos tentar recuperar a outra visão. Então, quando o pastor César Ferreira foi fazer aquela cirurgia nos olhos, ele já estava certo. Olha, uma já foi, se contente com a outra, vamos tentar salvar a outra. Mas você viu a unidade da igreja aqui, aonde tinha... Não importa, né? a localização. Não né? importou a Era localização, unidade. lá nos Estados Unidos, a igreja, e a gente pôde vivenciar o milagre na vida do pastor Ferreira, né? Sim. Que até a mesma visão que já tinha perdido, Deus restaurou, Sim. né? Deus fez. Então eu vejo isso, sabe? O crescimento da igreja, principalmente crescer em unidade, em comprometimento. E falando nisso, pastor Marco Aurélio, voltando um pouco na história, o pastor César Ferreira hoje está na Zona Sul, Zona Sul, né? Mas você herdou dele a igreja também de em Guaiçara, Guaiçara, que ele fez um trabalho lindo Uhum. lá, e veio fazer parte do Ministério Promessas, É. e hoje está na Zona Sul, Tá na fazendo Zona Sul. um lindo trabalho lá fazendo também. a diferença lá. Sim. Glória a Deus. Então, eu vejo assim, e aí são os desafios, por exemplo, né? A gente vê, o meu filho é formado na área, né, de marketing aí, e ele é um menino muito visionário. Sim. Então, isso que a gente está falando, de manter o crescimento, alargar as fronteiras, mas sem esquecer o quê, né? A nossa missão, os nossos valores, que é uma igreja unida. E eles, todos eles, graças a Deus, a nossa família, né? A gente, assim, agradece a Deus por todos os nossos filhos, Sim, né? sim. Todos os filhos são pessoas que amam a Deus, né? Amam servir o reino de Deus, né? Eu tô com meu filho estudando fora, o outro caçula, mas ele fala assim, não, procurando igreja, tentando achar uma igreja que possa abraçá-lo. Então eu vejo essa dificuldade por aí fora, sabe? Endereços de igreja tem um monte. É. Só que aonde você se encaixa? Exato, você vê, meu filho está lá no Goiás e numa conversa semana passada, né, antes do aniversário, ele querendo estar aqui para participar, Sim. porque sempre se dedicou também ao lado do irmão, se espelha no irmão, né? Ele pegou, aí nós falamos, filho, mas né, que ele gosta de cantar, gosta de adorar, ele falou assim, pai, não é só sobre cantar no louvor, é eu conseguir ter amigos dentro, cristãos. Porque como ele está na universidade, lá ele tem vários amigos lá, a maioria que não são cristãos. Sim. Mas aí ele está tentando achar uma igreja que o abrace, olha só. E você vê lá igrejas boas, com tecnologia, com não sei o quê. Mas aonde está o amor? É isso que o Ministério Promessas, né? Não quero aqui expor nenhum ministério jamais, estou falando da gente. Sim, sim. Da gente. Mas essa diferença do ministério, que eu acho que a essência do Ministério Promessas é o amor, né? Em 2018, 2020 ou 2021, não lembro, quando nós enfrentamos aqui, né? Você enfrentou o fogo, Sim. né? Depois nós tivemos alguma tempestade aqui, também, teve pandemia. Nossa, foi muito né? difícil. E na pandemia o som da igreja foi roubado todinho. Meu Deus. Todinho roubou o som da igreja. Depois de uma tempestade que derrubou praticamente 60% do forro da igreja. E aí é aquela mesma história que você falou, Sim. as pessoas às vezes criticam. Mas por que É. caiu o forro da igreja? Não é verdade? Mas está lá, né? Deus foi dando condições. É. Porque Deus vai fortalecendo a igreja, Exatamente. sabe? Deus vai fortalecendo no propósito, na unidade, né? Para que os irmãos continuem tendo o coração generoso para o reino de Deus. E as pessoas olham para o líder nessa hora. Porque quando o mar está agitado, está tempestuoso, o marinheiro, ele olha para o capitão. Se o capitão está firme no timão do navio. E nós, como pastores, temos que ficar firme no timão do navio. Porque os marinheiros que estão remando a nossa embarcação são os uperetas. São aqueles que remam o navio, muitas vezes sem ver nada lá fora. Mas vão remando. Seguindo a ordem. Vão remando. São então, o quê? Uperetas. Uperetas. São os que remam o navio. Né? E o capitão é que dá o comando. Depois você faz o corte, mas eu achei interessante esse uperetas. Eu não E sabia os disso, uperetas, eles estão lá. Não São faz esses corte, não, irmãos. deixa assim mesmo. São obreiros, né? Que vão remando o navio, mas quem que está lá à frente? É o comandante, é o capitão. Está lá no timão e eles vão remando para que o navio
não fique à deriva no meio dos mares tempestuosos. O Peretas que Deus levantou, João Alexandre, em seguida você, assim como eu, todos nós. Então, a missão do Ministério Promessas também é isso, é que o nome do Senhor ele é glorificado. Sim. Amém. Né? Você falando aí sobre a igreja, aquela história, né? Às vezes as pessoas de fora olham, pensa que quando você falou assim, ó, Deus deu a resposta para mim, eu estou indo para os Estados Unidos e nós estamos orando, eu e o Ruli, e é para você vir para cá. Qual foi o meu primeiro... Muitas pessoas olham e falam assim, é fácil, vim para cá, né? Somos segredos. Qual foi o meu primeiro posicionamento? Não, eu não vou. Eu não vou sair daqui. Aí nós intensificamos em oração, Sim. né? Você falou, não... Aí eu lembro que você falou assim para mim um dia ainda. Ele falou assim, mas você está orando para esse propósito? Eu olhei e falei assim, eu vou ser sincero, para esse propósito eu não estou orando, não. Estou orando para que Deus abençoe você e que dê resposta. Ele falou assim, então, mas você tem que orar por esse propósito. Porque você também precisa ter essa resposta. A mesma resposta que eu estou tendo, você precisa ter. Você falou desse jeito comigo. E ali nós intensificamos. Chamei minha família e falei assim, vamos orar. Né? Vamos buscar o Senhor. Senhor, nós estamos bem aqui. E era uma decisão difícil porque a igreja já estava muito bem onde você estava. Falei assim, se ela tivesse com algum problema, alguma dificuldade, opa, é hora de eu sair. É diferente. Mas ela estava muito bem. Eu estava vivendo o meu melhor momento lá, do tempo que a gente foi para lá. Sim. Desde 2000 a gente estava vivendo... E tinha mais de 12 anos que você estava lá, né? 18 anos. Mas eu me lembro, pastor Marco Aurélio, que a gente estava numa festa lá em Guaiçara, num culto lá de festa da igreja. Igreja lotada, aquele cultão maravilhoso. E naquele culto Deus falou comigo. Naquele culto, eu não quis te falar no momento que eu falei, ele tá tão bem inserido aqui não posso falar. Que eu não posso falar, mas ali eu já tive uma resposta de Deus. Foi por isso que Deus começou a encaminhar as coisas. E essa realidade que você está falando, quando eu fui a Orlando na primeira vez, que eu vi a realidade das minhas filhas, eu fui com elas em algumas igrejas, sabe? Porque elas ficaram visitando igrejas, procurando se identificar em alguma, porque a gente não pode ser egoísta, dizer também, mas tantas igrejas, nenhuma serve. Mas não é questão, eu acho que a pessoa se identifica com um lugar, né? Ela se identifica com a igreja. E eu mesmo fui com elas em algumas igrejas, algumas eu falei, filha, aqui é uma boa igreja de você vir. Outras eu fui, filha, essa aqui não serve para você. Mas algumas elas até tentaram, mas viram que a essência não era boa. Sabe? Uma boa estrutura, mas a essência não era boa. Então ali o Espírito Santo começou a testificar, por que você não vem e abre a igreja aqui? Eu falei, mas Senhor, como? Né? Agora, Botucatu, a gente vamos inaugurar a igreja, já está tudo pronto. Depois de todo esse perrengue, o Senhor falou, não, agora é a hora. Agora é a hora. Então, assim, eu estava lendo a Bíblia esses dias e o Senhor falou assim, nenhuma das promessas que Deus fez, Josué falando para o povo de Israel, quando eles chegaram na terra prometida, o Senhor falou para eles, nenhuma das promessas que o Senhor vos fez deixou de cumprir, todas elas se cumpriram. E foi nessa palavra que eu investiguei a minha vida sobre as promessas de Deus comigo em Botucatu. Aí eu entendi, todas as promessas que Deus me fez sobre Botucatu, Ele cumpriu. Entendeu? Ele nos colocou no centro da cidade, Ele nos tornou uma das maiores igrejas em Botucatu, ou seja, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Eu falei, pronto, Amém. Está cumprido. Então, eu não tenho dúvida de que esse foi o tempo, né? E assim como você usou esse tempo para que Deus falasse com você, né? E para que vocês também viessem para assumir esse desafio de continuar escrevendo essa história. E pensando em histórias, né, para a gente encerrar esse podcast, eu queria que vocês trouxessem uma mensagem, porque nós vivemos em um momento de dias tão difíceis, né? Tantos desafios que cada um que estão assistindo a gente passam por problemas, e toda a história ela tem esses momentos, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas que estão passando por essas histórias, com desafios, com problemas. Eu queria que cada um de vocês deixassem uma mensagem de Deus para cada coração. Pode começar, pastor. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que, até respondendo essa pergunta sua aí, eu acho que o
o mais fundamental, o mais importante para que uma pessoa vença todos esses desafios que nós enfrentamos, tudo começa com a família que ele tem. A esposa e os filhos. Se nós não tivéssemos a esposa que temos, os filhos que temos, nós não conseguiríamos romper. Verdade. Então hoje nós não estamos com as esposas aqui, mas eu falo pela minha esposa que, com certeza, eu não teria chegado até aqui e vencido tudo que eu venci, esses desafios, se eu não tivesse a esposa que eu tenho do meu lado. Com as filhas que eu tenho, eu me lembro um dia, pastor Marco Aurélio, eu lembrei quando você falou que o Luiz chegou em você e falou aquela palavra. Eu me lembro que quando nós estávamos no meio da rua lá chorando, no dia do incêndio, a minha filha Anigele era bem pequenininha. Ela chegou chorando assim, ó, olhando para cima, porque ela batia acho que no meu umbigo, mais ou menos, olhando para cima, chorando, dizendo: pai, Deus vai nos dar tudo de novo, pai. Olha que bênção. Sabe? Então, é isso, sabe? Ontem eu estava assistindo um vídeo do incêndio da igreja e mandei para a Andressa. Daqui a pouco ela me ligou e a Emily do lado dela chorando, porque assistiu o vídeo e queria saber: o vovô tá bem, o vovô tá bem. E ela me ligou chorando para falar comigo, sabe? Então, ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, Legado, né? Nós chegamos aqui, minhas filhas eram pequenininhas. Hoje eu tenho 3 netos, né? 5 netos, vai nascer agora mais um neto lá. Então, o que é isso? É a base. Se você não tiver uma base forte, filhão, você não vai vencer. O meu conselho aqui, diante dessa resposta, quem não é essa geração nova, ore para Jesus te dar uma esposa, ore para Jesus te dar um esposo que tenha um projeto, que tenha um plano de Deus, que esteja inserido no contexto daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque, com certeza, se você tiver uma chamada, a sua esposa não tiver essa chamada, ou se o seu esposo não tem essa chamada, dificilmente vocês vão conseguir vencer esse desafio. Então, a primeira coisa, ore para que Deus forme uma base forte para você dar início no ministério que Deus tem para a tua vida. Amém. Amém. Pastor Marcos Rulli. Eu finalizo, pastor Luiz, dizendo o seguinte, que nós vivemos um tempo de muitos escândalos. Tem a ver com o que o pastor João Alexandre disse. Muitos escândalos que têm manchado a imagem do Evangelho. Não mancha o céu e não mancha a Bíblia, mas mancha a imagem do cristianismo no Brasil e no mundo todo. Então é preciso que, acima de tudo, quando você vai congregar numa igreja, olhe para a vida dos pastores da sua igreja. Olha para o casamento do seu pastor. Olha para a família do seu pastor. Veja como ele tem conduzido a sua história, porque as nossas ações falam mais alto do que as palavras que a gente usa no púlpito. Então, o Ministério das AD Promessas, para a glória de Deus, busca por esse cuidado para com Deus e a reputação de cada um dos seus ministros que está à frente de uma igreja com a sua família. Não estamos isentos de termos problemas, mas a gente tem zelado e velado por isso. Então, a nossa história, ela nos precede antes de qualquer outra coisa. Então, esse é o grande apanhado que eu faço do que a gente construiu até agora, e com a graça de Deus, vamos segurar até o último dia das nossas vidas. Muito obrigado. Amém, amém. Pastor Marco Aurélio. Pastor Luiz, eu finalizo também, acho que exatamente com o que os meus pastores estão falando, é sobre família. Mesmo porque um dos lemas do nosso ministério é: venha conhecer a família Promessas. Nós trabalhamos com esse legado, família. E às vezes a gente vê testemunho de líderes aí que os filhos já não estão na casa porque o pai passou dificuldade, porque eles foram privados de coisas. E todos nós que aqui estamos, se você for contar a sua história das privações que você passou, você também, eu também. Eu estou aqui com o meu filho, que, né, aqui conduzindo isso aqui. Mas como foi falado, todos eles, essa geração,
continua amando o Senhor Amém. de uma Amém. Glória forma a Deus. maravilhosa, né? Independente das privações, Sim, independente das dificuldades. Eu me lembro um dia que saímos do culto para comprar o leite, o Luiz Carlos só gostava de leite, e ele olhou para mim, quando eu parei no mercado, você se lembra bem disso? Ele meio que constrangido olhou para mim e falou assim: pai, tem alguma coisa gostosa para comprar e barato? Eu lembro que ele falou muito bem isso. Aí ele estava atrás e eu me virei. Quando eu me virei, acho que ele achou que eu ia brigar com ele. E ele já falou: não, pai, não precisa mais não. Tipo assim, já passou a vontade. Nossa. Aí eu olhei para ele, eu me lembro disso bem, eu tinha acho que R$120, que era para pagar a conta de luz da igreja. Eu olhei para ele e falei assim: olha, filho, nós vamos entrar nesse mercado e você vai olhar o que você achar de gostoso, você vai comprar. Hoje você pode. Mas eu agradeço por você ser um menino consciente, saber que às vezes a gente está passando um momento difícil, Sim. mas essa tempestade vai passar. Todos têm escola, né? Exato. E nós entramos. E ele entrou e foi nos biscoitos, foi nos Danone, foi nos biscoitos, no Danone, acabou pegando a bandejinha de aqueles tabletezinhos de Danone. Foi só isso que ele pegou, né? Mas o que eu quero dizer isso, pastor Luiz? E o que você, pastor João Alexandre, e você, meu querido pastor Rôlio, falaram. A família, ela tem que estar junto. Muitos líderes se escondem, né? Eu vi de um certo líder falando que muitas das vezes o líder ele está prostituindo a igreja porque ele deixa a família de fora e acha que porque tem que estar servindo a igreja o tempo todo e abandonando a família. Não, é todos juntos, né? Às vezes a gente tenta falar que Deus é tipo, né, Deus em primeiro lugar, depois família, depois igreja. Quando você coloca Deus em primeiro, família em segundo, e aí a terceira escala que você escolhe, ou é a igreja, ou é o trabalho, e assim vai. Você está colocando Deus numa concorrência. Esse formato de pirâmide não tem a bênção de Deus. Deus não pode concorrer com ninguém. Deus, ele é o quê? Ele é círculo, tudo tem que estar em harmonia com Deus. Deus tem que estar no centro de tudo, no centro da família, a família em harmonia com Deus, o trabalho em harmonia com Deus, o lazer em harmonia com Deus, a igreja em harmonia com Deus. Quando Deus está no centro, tudo está em harmonia, tudo caminha bem, Muito lindo. né? Tudo caminha bem. Então a mensagem que nós deixamos é isso. Como você falou de Josué, e Josué deixa uma lição muito linda quando ele convoca a nação, fala: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Acho que esse é o legado da Igreja do Ministério Promessas. Família, estarmos juntos, Com certeza. servindo junto, né? Limpando junto a igreja, né? Não, indo cultuar junto a família. A família é a base de tudo e ela tem que estar forte em Cristo. Amém. Essa é a minha mensagem para todos vocês. Pastores, eu termino aqui agradecendo imensamente cada um de vocês. Foi um tempo precioso e obrigado pela disponibilidade de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando, soprando o nome de vocês. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para esse ministério. Amém. Deus abençoe a vida de Deus abençoe vocês. a todos. E faça parte dessa família, assim como nós falamos nesse final. Essa é uma família e você tem total liberdade de fazer parte dessa família Promessas, um lugar de pertencer, servir e crescer. Deus abençoe.